Olá, muito boa tarde para você que nos assiste nesta segunda-feira. Vamos começar a semana muito bem informados hoje sobre doenças comuns, né? Quais são as doenças mais comuns na terceira idade? A gente vai entender sobre isso no programa de hoje. Aproveita a oportunidade, deixe sua sugestão de tema nas nossas redes sociais. Aproveita, curte a nossa página, segue os perfis. facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Lá no meu Instagram, eu sempre espero a sua sugestão de pauta aqui para o Consulta. @Denise Luque. Pode sempre escrever na última foto, mesmo que ela não esteja atualizada, você escreve lá na última foto, ou então mande através de mensagens particulares. O que você quer saber? O que você quer ouvir aqui do Consulta ao Doutor? Aproveita que é um canal de comunicação aí que funciona muito bem. Você já sabe também que é possível assistir a toda a nossa programação, tanto simultaneamente pela televisão, ou então assistir, ver e rever a hora em que você quiser, a todo o conteúdo aqui da HIT, através do canal HIT TV lá do YouTube. Então são maneiras de você se manter conectado aqui conosco e cada vez mais próximo de nós através dessas plataformas digitais. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta, neurocientista. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Denise, é sempre um prazer estar aqui, eu estou sempre à disposição, é uma honra estar aqui tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. E aí todo mundo quer chegar na terceira idade. Para começar, as pessoas querem viver cada vez mais, é o que a gente sempre fala. Mas conforme a gente vive, você me corrija se eu estiver errado, a gente fica mais suscetível a doenças. Inclusive doenças que décadas atrás nem se ouvia falar, né? Verdade. A boa notícia é que o amigo que está assistindo agora, o amigo ou amiga, vai viver mais. Você vai se aproximar, se é que você não vai chegar aos 100 anos. Qual que é o ideal aqui? Aí nós vamos trazer uma série de dicas para vocês, para que você chegue lá, perto dos 100 anos, e com saúde plena. Você precisa chegar com a musculatura íntegra, caminhando, você precisa fazer a sua atividade de alguma forma, porque não adianta também você viver até os 100 anos e dos 70 até os 100 você viver dependendo de terceiros. Então você precisa viver muito e ser independente também. Isso é possível, você só precisa tomar a sua atitude e algumas dicas a gente vai dar para você hoje aqui. Para começar, doutor, quais são as doenças mais comuns na terceira idade? Olha, tem uma série de problemas que acomete a pessoa que está na terceira idade, doenças de ordem circulatória, de doenças neurológicas, mas eu gostaria de dar uma ênfase agora para as doenças osteomusculares, osteoarticulares, né? A gente fala muito sobre artrose, isso é muito comum em idosos. A artrose é uma doença limitante. Então, muitas vezes, o idoso ele não pode fazer atividade, porque às vezes o médico proíbe devido ao grau que esse indivíduo tem de osteoporose, pode ter risco de acidente. Então, o ideal é o quê? Prevenir essa osteoporose. Isso é possível de acontecer. Muitas pessoas não sabem como funciona a osteoporose, o que é a osteoporose. Eu fico surpreso porque isso chega na universidade. Muitos alunos da saúde não têm ideia do que seja. O que é a osteoporose? É osso fraco, mas como funciona a osteoporose? Muitas vezes você sabendo a essência do problema, isso vai ajudar muito na forma como você lida com o seu próprio organismo e o que você vai fazer para tentar evitar isso. Então vamos lá, a osteoporose é uma doença metabólica. As células que formam o osso, existem células que colocam cálcio no osso, existem células que retiram cálcio do osso. Esse coloca e tira, ele é equilibrado até os 35 anos. Após os 35 anos, as células que retiram começam a vencer. E aí as células que repõem o cálcio começam a trabalhar de forma mais devagar. E aí o que acontece? A parede do osso vai ficando sem o cálcio. E é por isso que a parede do osso fica fraca. E o que precisa fazer? Simples, coloca cálcio na parede do osso, mas não é só assim. O organismo precisa de algumas tarefas, né? Então essas células que colocam cálcio, elas precisam ser ativadas. E elas só são ativadas quando o osso é submetido a uma carga, a gente chama de compressão. Eu trouxe aqui um osso, esse é um osso do braço, esse é o húmero, para representar para você. Precisa de uma força de aperto no osso. Essa força de compressão
é responsável por ativar um grupo de células chamadas de osteoblastos. Esses osteoblastos pegam o cálcio do sangue e colocam na parede do osso. Aí o osso fica firme novamente, o osso fica fortalecido. Se você tem baixa atividade física, seu organismo começa a retirar e colocar de menos. A tendência é você chegar aos 40 anos com algum déficit de cálcio no osso. Aí procura um médico, faz um exame específico, detecta que você tem uma osteopenia, que é uma complicação que antecede a osteoporose. Então, com compressão óssea. E aí o amigo deve estar perguntando, como é que eu faço isso? Exercício físico. E não precisa exercício físico intenso, fazer musculação. Basta você fazer as caminhadas em que a própria gravidade ela se encarrega de comprimir os ossos. Isso que eu estou falando tão é verdade quando os astronautas passam algum período no espaço, a ausência dessa gravidade, ela inabiliza, inativa as células que depositam cálcio. Aí só retira, o indivíduo desenvolve uma osteoporose por falta de carga. E aí qual o tratamento? Repõe carga. Claro que tem outros fatores também, como alimentação, como a exposição ao sol. Todos são fatores que contribuem para uma saúde óssea. Você chegar lá na terceira idade com os ossos plenos. Tá. Você falou de doenças ósseas, e aí a gente costuma ver os idosos, os que já tiveram uma fratura, um pouco mais debilitados, e aí não conseguem, às vezes, fazer a caminhada, por mais simples que pareça, né? Não conseguem fazer a caminhada, tem restrições no joelho, nas articulações. Aí vale a musculação, porque é algo mais controlado, né? Dependendo do caso, consegue fazer a musculação, porque ela não sobrecarrega demais, dependendo do exercício, as articulações. Nesse caso, é importante você seguir a orientação do seu profissional, do seu personal ou de um fisioterapeuta. Então, porque ele vai fazer o exercício ideal sem comprometer a sua articulação, que eventualmente já está debilitada por uma série de fatores que antecederam isso. Então, outro problema da terceira idade é a questão articular, porque nós vamos perdendo a cartilagem que recobre a cavidade do osso. Então, a superfície óssea onde se encontra com o outro osso tem cartilagem. E essa cartilagem, ela vai sendo eliminada à medida em que nós vamos vivendo. Faz parte eliminar a cartilagem. O problema é que a gente acelera esse desgaste por excesso de peso, por carregar peso, por fazer exercício inadequado. Eu encontrei uma jovem que praticava dança e ela fazia dança por conta própria. A dança, o excesso de movimentos da dança, danificou os 2 joelhos dessa jovem, porque ela estava fazendo atividade física. É bom fazer? É bom, mas ela precisa de um apoio especializado para ela não fazer atividade demais, atividade errada, que nesse caso pode atrapalhar, como atrapalhou o caso dela. Você uma vez perdeu a sua cartilagem, seja do joelho, seja do quadril, muito comum, sabe, a artrose de quadril, essa cartilagem ela não é reposta. O organismo não coloca mais cartilagem ali. Então, se você perdeu a sua articulação, e muitas pessoas nem dão muita bola assim para cartilagem, você perdeu a cartilagem, o organismo não repõe outra. Você vai ficar com essa doença que é a artrose para o resto da sua vida. E a artrose ela é limitante, ela traz muita dor, então você não consegue fazer os seus exercícios básicos, movimentação básica, e aí cada vez mais você está limitado, você não quer mais fazer exercício, não quer mais levantar do sofá, e aí na terceira idade vem uma série de outros problemas que se aproveitam dessa inatividade e se alojam. Então o indivíduo que tem problema articular, não se movimenta, pode desenvolver problema de ordem circulatória, problema de ordem respiratória, isso trazer sérias consequências e, dependendo da gravidade, levar até a óbito, por falta de inabilidade. Quanto mais inativo você é, mais chance de desenvolver doenças de ordem respiratória e de ordem circulatória você tem. Doutor, é comum as pessoas confundirem, né, o que é doença do osso e o que é doença das articulações, não é? Da cartilagem. Isso aí. Então, muita gente, eles confundem, por exemplo, osteoporose com artrose. Acho que porque o nome osteoartrose, similar, né? Então, artrose, osteoartrose
é a mesma doença, a doença da cartilagem, a doença onde você perde a cartilagem articular e aí fica literalmente tocando osso com osso. Causa muita dor. Uma outra dúvida que sempre tem é se o osso dói. Osso dói? Osso dói e dói bastante. Alguns especialistas dizem que só a parte de fora. Eu estou dizendo para você, o osso que tem logo abaixo da cartilagem, chama de osso subcondral, quando entra em contato com outro osso, causa uma dor tremenda. E essa dor, existe remédio para isso, mas não tem como curar, porque uma vez perdido a cartilagem, o organismo não repõe. Dependendo do grau de artrose que você tem, precisa fazer uma cirurgia para repor uma parte óssea, substituir por uma prótese metálica. Problema, dependendo da articulação, não funciona muito bem. Por exemplo, artrose de ombro, coloca uma prótese, tem limitação. O braço só vem até 90 graus, o indivíduo não levanta mais. Por melhor que como seja a antigamente. prótese, nada substitui o que é o natural. Nada, né? pode ser mais tecnológico possível. Falar, encontrei uma prótese ultra tecnológica. Ela não chega nem a 2% do que é o nosso organismo fisiológico, a nossa articulação de verdade. Então, a gente precisa o quê? Preservar sempre as nossas articulações. Agora, o que é beneficiado com o sol, a exposição ao sol, para metabolizar essa vitamina D que você explica pra gente do que a gente precisa aí por dia, é só o osso, cartilagem não? Não, é só o osso. Então, o impacto positivo que tem do sol é no osso. O que acontece? A vitamina D, que alguns especialistas dizem que na verdade ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, ela é produzida pelo fígado a partir de uma substância química que tem na pele. Quando você está exposto aos raios solares, a pele produz uma composição química, vai para a circulação, o fígado transforma isso no que nós conhecemos de vitamina D. E essa vitamina D ela vai fazer o que no osso? Nada. Ela vai fazer no intestino. Ela aumenta a captação de cálcio. E aí é a relação de cálcio e intestino. Mas só cálcio também não vai fazer um efeito para você. Eu disse agora há pouco que você precisa comprimir o osso para ativar um grupo de células que pega o cálcio e põe na parede do osso. Se você só tiver cálcio na circulação, mas não tiver uma atividade física, vai ter cálcio demais, o organismo vai eliminar pelos rins, isso pode trazer uma complicação renal, cálculo renal, por excesso de cálcio. Então você precisa ter os banhos de sol para a produção de vitamina D, você precisa de uma alimentação rica em vitamina D e você precisa oferecer para os seus ossos o cálcio, o impacto. Esse impacto que vai ativar as células, que são os osteoblastos, a depositar mais cálcio e assim você consegue reverter um quadro de osteoporose, que eu particularmente considero como uma doença reversível. Você tem a osteoporose... A pessoa sempre pergunta se tem cura mesmo. Ela pode ser reversível. O astronauta vem do espaço com osteoporose, com tratamento. Olha o tratamento do astronauta inicialmente. Só ficar de pé. A própria gravidade atua nisso. E aí, com semanas, o osso já está mais forte, o médico permite fazer caminhadas e à medida que o osso vai ficando mais forte, ele pode fazer as suas corridas, aí tem a vida normal. O osso voltou ao normal. Isso acontece, claro, se você não tem nenhum problema de ordem metabólica. Se tiver, deve procurar um médico endocrinologista para resolver o problema. Então, você falou que é uma doença metabólica, a osteoporose, então pode ser que precise dessa abordagem multidisciplinar mesmo, né? Com certeza. Então, o ideal é justamente você ser acompanhada por multiprofissionais. Então, você vai acompanhar, vai pedir a informação lá do seu médico endocrinologista. Tá tudo bem com a parte hormonal. Então, você vai pedir a opinião, vai pedir a ajuda de outros profissionais. Pode ser o fisioterapeuta, dependendo da sua idade, dependendo do grau de debilidade que você tem. Mas pode ser um personal trainer também, um educador físico. Muitos têm se especializado em idosos agora também, muitos, né? muitos. Né? Alguns fisioterapeutas até falam assim, mas é concorrente. Não é não. Cada um utiliza o seu conhecimento pelo bem do profissional. A gente não pode ver um amigo de outra profissão como um concorrente. Ele é sempre um aliado no tratamento para trazer o bem-estar do nosso paciente. Perfeito. Doutor, caminhada, todo mundo pode fazer? Se não tiver nenhum tipo de restrição, se você tiver o mínimo de ossos fortes, o mínimo de resistência,
pode fazer. A não ser que tenha algum problema. Então, o indivíduo, por exemplo, que tem problema de demência, por exemplo, a sugestão é que ele não faça sozinho, que ele faça acompanhado de um profissional especializado. Mas a ideia é que, no geral, todo mundo pode fazer a caminhada ela é benéfica, e se ela for feita durante o dia por conta da exposição aos raios solares, melhor ainda. Então, o ideal é fazer durante o dia, embora exista estudo que afirma que a pele consegue, o organismo, consegue produzir vitamina D mesmo à noite. Existe estudo, que é bom, mas durante o sol sabe que é muito mais. Então, faça as suas caminhadas. Tem um efeito positivo nos ossos, tem um efeito nas articulações. Existe um líquido nas articulações que só é reposto quando tem muita movimentação. Então, pergunta, como que eu produzo muito líquido sinovial? Simples, exercite-se muito. Quanto mais você se movimenta, mais líquido sinovial é produzido. O que não pode fazer é você levantar do sofá agora e caminhar a maratona, porque o seu organismo não está preparado para isso. Então, existe um preparo, né, anterior a isso. Você precisa fazer, né, todo um trabalho com profissionais para adequar a musculatura, adequar inclusive a articulação, quantidade de líquido sinovial, para você começar a fazer as suas caminhadas com segurança, porque senão você vira atleta de final de semana. Aí não dá. Chance de lesão de articulação óssea, muscular em atleta de final de semana, sabe esse indivíduo que fica o dia inteiro no escritório e quer jogar os 90 minutos do futebol no sábado, a chance de lesão é muito grande, tá? Porque ele quer praticar tudo de um momento só. E isso não é correto, você precisa ser moderado. É igual um indivíduo que vai para academia, nunca foi, e quer levantar todos os pesos possíveis, ele vai ter muito problema, até complicação disso. Perfeito, você pode prejudicar, tava tudo bem, e aí você vai ter um problemão, né? Agora, é claro que é para parar antes de sentir a dor, né? Porque sentir a dor já é sinal de que algo não deu certo. Mas, havendo dor, não é para fazer atividade naquele dia? Não. Sentiu dor, desconforto, fica paradinho esse dia e até o organismo se readaptar novamente. Entendeu? Aí depois você vai e maneira da carga. Não pode, porque principalmente os homens têm a ideia de que se fazer demais vai ser melhor. E aí traz uma série de outras complicações. Se lesionar demais a parte muscular, por exemplo, você vai ficar uma semana sem exercício físico. Então, o ideal, faça um pouquinho a cada dia. À medida em que vai evoluindo, o profissional que acompanha você tem experiência para isso, ele vai aumentar a carga, se necessário for. Ele vai aumentar o número de repetição, se necessário for. Vai solicitar um outro tipo de exercício, se necessário for. Mas quem sabe disso é o personal trainer. Então, muitas pessoas frequentam as academias por elas mesmas. Elas decidem o que vão fazer. Um problema também. Tem uma série de tecnologia lá, mas se você não souber utilizar, você pode atrapalhar ao invés de ajudar. Articulação mais exigida e prejudicada no idoso, o que você falaria? Quadril. Quadril? Quadril. Vem joelho, depois vem tornozelo. Mas o quadril, estou falando das articulações de grande movimentação, porque tem um problema tremendo nas articulações da coluna vertebral. Mas a articulação de quadril, ela é muito acometida. Muito por falta de atividade física durante a vida, muito por excesso de peso e muito porque os nossos idosos hoje, eles foram trabalhadores nos anos 70, nos anos 60, nos anos 50, e naquela época trabalhava-se muito com o físico carregando peso. E hoje chega a conta desse excesso de atividade física com carga. Já vi muitos trabalhadores de construção civil, inclusive, competindo entre eles quem carrega mais, cimento. Cada pacote daquele de cimento tem 50 quilos. Se você leva um, aumentou em 100 quilos, as suas articulações não foram feitas para isso. Tem dispositivo para fazer isso. Entendeu? Tem, hoje, os carrinhos, tem alguns que são até automáticos. Você não pode carregar peso porque a sua articulação não foi feita para carregar esse peso extra dos acessórios externos. E aí, você vai chegar lá nos 80 anos, ou melhor, nos 50 anos, com uma articulação de 80. A sua articulação envelheceu primeiro que você. Como que você recupera a sua articulação? Não consegue. Dependendo da idade, nem consegue colocar prótese. Os médicos nem querem colocar prótese porque o risco de
não aceitar, aumenta também, conforme o tempo passa. Então tem que cuidar da articulação. A gente sabe que algumas situações são cirúrgicas, né? Então precisa trocar essa articulação e aí colocar uma prótese. E a gente já falou da qualidade das próteses, por mais que elas tenham melhorado, dependendo da idade, você falou da idade, né? Se for uma pessoa muito jovem também, vai ter que reoperar às vezes mais de uma vez, né? É verdade. Então, a consequência, essa jovem que eu falei para você que dança, que dançava e complicou o joelho, ela teve que colocar 2 próteses aos 20 anos, por exemplo. E só que nada é para sempre. Então, em 10 anos vai ter que fazer uma manutenção, vai ter que trocar. Tem um custo, tem o problema da nova cirurgia, tem o problema da recuperação. Todos esses devem entrar na conta, sabe? Então, o ideal é o quê? Preservar o que a natureza nos ofereceu. Dá para a gente preservar? Claro que dá. Mantendo uma atividade física, nem muito intensa, só manter a atividade física, manter movimentos regulares, diminuir o tempo que você fica sentado no sofá. Não tem problema se você está descansando hora ou outra, mas você precisa se movimentar. Você precisa fazer uma atividade simples, sabe, ir ao supermercado da rua de cima? Vá caminhando. Eu até entendo a questão da segurança que o Brasil vive nos tempos atuais, mas deixa o automóvel em casa. O automóvel é uma ferramenta importante, mas ele tem tirado a atividade das pessoas, principalmente os idosos. Sabe, nos shoppings, no banco, tem a fila do idoso está muito próxima à entrada, o que é uma vitória para os idosos, isso. Então, o governo em geral está preservando o idoso, mas o ideal é que deixa antes, deixa mais afastado para você ter um tempo maior para fazer caminhada. Dentro do shopping, normalmente, é plano, tem segurança, então você pode fazer as suas caminhadas de uma forma mais segura, vamos dizer assim. Mas tem que fazer exercício físico, não tem jeito. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, vamos saber as diferenças entre artrite e artrose. O doutor falou um pouquinho de artrose, ele vai falar o que é artrite, quais são as diferenças e sobre a fratura da cabeça do fêmur. Por que ela é tão perigosa? No próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor hoje fala sobre as doenças mais comuns na terceira idade. Quem tira as nossas dúvidas é o fisioterapeuta e neurocientista Dr. Igor Duarte. Você que está em casa já sabe, acesse as nossas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. No meu Instagram também você pode sempre sugerir temas para as nossas próximas entrevistas. Vai lá, segue o perfil, @Denise Luque. Doutor, antes da gente ir para o intervalo, deixei algumas perguntinhas aqui para você explicar para a gente, afinal, diferenças entre artrite e artrose. Doenças que têm o sufixo "ite" são inflamações. Então, pode ser inflamação no tendão, tendinite. Então, o "ite" é sempre inflamação. Na articulação, da mesma forma, artrite, articulação, a inflamação da articulação. Na artrose, nós temos o desgaste, mas na artrose nós temos um processo inflamatório também. Então, quando o indivíduo tem uma artrose, ele tem uma artrite junto. Mas quando ele tem uma artrite, ele tem apenas a inflamação da articulação, não necessariamente ele tem uma artrose. Mas a chance dele ter é muito grande. Ele pode ter uma lesão, uma inflamação, o organismo está reagindo de alguma forma, para você ou parar com aquela atividade ou para você procurar um tratamento para resolver aquele problema. Então, a inflamação é uma sugestão, é sugestivo de algum problema na articulação, deve procurar um profissional para evitar isso. Para evitar o desgaste da sua articulação, você preservar a cartilagem, que como a gente já falou aqui, o organismo não repõe. Perfeito. E a fratura da cabeça do fêmur, por que ela é tão perigosa? Por que tanto se fala nisso hoje? Olha, o fêmur é um osso, o osso da coxa. E uma fratura é sempre uma fratura. Normalmente não é algo que corra risco de vida, etc. Porém, no fêmur, na cabeça do fêmur, que é a extremidade esférica que forma a articulação no quadril, existem algumas pequenas artérias, que eles chamam de artérias circunflexas, que ela fica em volta da cabeça do fêmur, assim.
Quando o idoso cai, é muito comum em idoso, fratura, porque o idoso ele cai de lado por conta de problemas de equilíbrio, etc. É muito comum no idoso a fratura de cabeça de fêmur por conta de queda, rompe também essas artérias. E aí, mesmo depois que o médico faz a redução, alinha, primeiro que o idoso tem uma dificuldade para consolidar o osso, e depois, se tiver uma lesão nessas artérias, não há suprimento de nutrientes para o osso. Então, essas células não funcionam, esse osso ele não vai consolidar. Esse indivíduo vai ser convidado a ficar acamado por muito tempo. Se ele fizer um reparo, coloca uma prótese, por exemplo, dependendo da idade, a prótese não liga bem. E aí a recomendação é ficar em repouso. E o problema não está, então, na fratura do fêmur, está na consequência dele, principalmente na inabilidade, falta de atividade física. E aí o indivíduo vai desenvolver complicações de ordem, como já falamos, de ordem respiratória e de ordem circulatória, que aí pode ser fatal. Então, essas são as complicações das fraturas de colo do fêmur, que no idoso é muito recorrente e em alguns casos pode trazer até a óbito, dependendo do caso. E a recomendação número 1 hoje, depois de qualquer... Hoje a gente tem a presença forte de fisioterapeutas em todos os hospitais, né? Fazem tanto a fisioterapia respiratória como a dos movimentos mesmo, né? Toda essa parte aí da reabilitação. Mas a recomendação número 1 é sempre levantar o mais rápido possível, caminhar, né? Para evitar os problemas. Existem próteses, mas aí depende de cada caso. Os médicos recomendam que levanta de imediato. Tem prótese com cimento, se chama de prótese cimentada, que já pode levantar de imediato. Mas tem uma série de complicações. E se esse paciente tem algum tipo de demência, por exemplo, não pode. Aí a recomendação é que fique o quê? Fique sem atividade física. Muitas vezes a família não tem condições de arcar com a despesa de profissionais que mantenha essa parte física íntegra. E aí a tendência é esse idoso permanecer isolado, acamado, no máximo sentado, e aí isso vai trazer problema de ordem respiratória, não tem dúvida. E a chance disso ser letal aumenta tremendamente. O ideal é manter sempre a atividade física, mas eu entendo também que nem sempre é possível. Uma vez que você teve a primeira fratura, atenção redobrada para não ter as outras? Olha só, o fisioterapeuta, ele atua logo de imediato na prevenção. A casa que tem o idoso, ela não pode ter tapetes. O idoso tropeça no tapete e o idoso cai, o risco de fratura é muito grande. Uma casa onde tem idoso não pode ter degraus. O idoso ele não consegue levantar tão bem o pé para dar o passo à frente. Nessa que ele levanta um pouquinho, ele tropeça no degrau, cai, fratura. Podia ser prevenido isso, né? Sabe aquele, eu não sei bem o nome daquele que fica no meio da sala, coloca a mesinha de centro. A mesinha. Essa mesinha tem que ficar fora. Então tem que fazer uma readaptação dentro da casa para abrigar esse idoso com segurança. Brinquedos no chão. Banheiro, risco de queda em banheiro, chão molhado, piso escorregadio é muito grande. Então tem que adaptar o banheiro, tem que colocar as lixas para não escorregar ou trocar o piso por um piso antiderrapante. Isso são medidas de segurança. Tá? Você pode falar assim, mas há um custo. Sim, mas há um custo muito maior em tentar recuperar o seu ente querido e, quando não consegue recuperar, por um investimento que era baixo e poderia ter feito ali no passado. Aí sempre vem aquela coisa, puxa, por que eu não fiz? Dava para fazer. Então são detalhes que dá para fazer. Principalmente a questão da casa, isso está no nosso alcance. Eu entendo que a dona de casa, o tapete, deixa a casa mais bonita, né? A mesa de centro deixa a sala mais elegante, mas a gente precisa pensar no bem-estar do nosso ente querido que agora está idoso e a gente precisa zelar pela integridade física dele. Doutor, para encerrar o tópico aqui da osteoporose, o idoso cai porque fraturou o osso ou ele fraturou o osso porque ele caiu? Essa é uma incógnita.
Então, há quem acredite que o osso frágil foi fraturado antes da queda. Mas em muitos casos é a queda que fratura mesmo. Mas as duas possibilidades são verdadeiras. Pode ser, Então, pode existir um osso tão fraquinho mesmo Pode sim. que nesse impacto apenas de ficar em pé quebre. Vou fazer uma analogia aqui para o amigo telespectador entender. Imagina uma parede rebocada com cimento. Agora imagine que alguém vem com um martelo e quebre essa parede todinha, deixa um monte de buracos dentro. É exatamente o que acontece no osso. O osso, nas extremidades superior e inferior do osso, o osso ele não é compacto, ele é todo cheio de buraquinhos lá dentro. A gente chama isso de trabéculas. Então, quanto maior for o espaço, menos tecido tem. Então, imagine um muro onde os espaços, o buraco está muito grande. A chance desse muro ruir é muito grande também porque a estrutura dele está frágil. Isso acontece no nosso osso também. Então, quanto menos cálcio tem, maior são as trabéculas, os poros. Daí vem o nome de osteoporose. Esse osso fica extremamente frágil e, dependendo do caso, ele pode fraturar sim. Pode fraturar. E o indivíduo fazendo uma atividade física simples pode ter uma fratura. Daí o acompanhamento com seu médico geriatra para saber se você realmente pode ou não fazer atividade física. Se não pode, vai recomendar o tratamento para que isso seja possível, porque não tem jeito. Todo mundo tem que fazer atividade física. Doutor, e das doenças musculares? A gente falou de osso, vamos falar de músculos? O que você elencaria para a gente? Olha só, à medida em que o tempo vai passando, nós vamos perdendo propriedades dos tecidos em geral. Vamos perdendo a habilidade de colocar cálcio na parede do osso, vamos perdendo cartilagem. À medida que o tempo passa, nós vamos perdendo massa, eles chamam de massa magra, né? Massa muscular, que é o órgão que atua no movimento. Então é comum o indivíduo da terceira idade, né? O idoso, ter o que chamam de sarcopenia. Sarcopenia é perda de massa muscular. É normal isso. Todos nós estamos perdendo massa muscular, uns mais, outros menos, mas nós vamos perder. A ideia é que você preserve o máximo de massa magra lá para os 80, 90 anos. Como que faz isso? Com atividade física, não tem jeito. Aí nesse caso a musculação é ideal. Fazer musculação é fundamental. Associado a isso, eu sugiro para você procurar um nutricionista para uma alimentação que vai favorecer a manutenção dessa massa. Então a gente precisa, por exemplo, fala-se muito da carne vermelha, tem que maneirar a carne vermelha, mas não pode retirar também, porque os componentes da carne vermelha é que vão atuar na manutenção do nosso músculo. Se você não tem os componentes da carne vermelha, o organismo retira do nosso próprio músculo. Então os músculos, eles perdem massa com uma velocidade muito maior. O homem, curiosamente, o homem tem mais músculo que a mulher. O homem muscularmente é mais forte, mas a perda é maior. Então é comum você ver, por exemplo, um casal de senhores com 85, 90 anos, normalmente a esposa ajuda o marido a atravessar a rua, porque ela tem menos massa, mas a natureza foi feliz com a mulher nesse caso, ela perde menos massa, ela chega com mais força lá nos 85, 90 anos, a ponto de ajudar o marido. Mas para preservar isso, tanto para homem quanto para mulher, principalmente atividade física. Tá. E aí, sempre acompanhada, né? O ideal é fazer musculação sempre acompanhado, né, doutor? Tem a postura, o posicionamento, para não prejudicar nada, né? Que senão vai atrapalhar ao invés de ajudar. Você quer fazer por conta própria, quer fazer sozinho, aí a tendência é querer fazer demais. É querer fazer o exercício que você quer na hora que você quer. E de repente não é aquela rotina certa, né? Não é a intensidade, não é a quantidade de exercício. Daí a importância de você ter um profissional, tá? Esse é o ideal, se você tem. Mas eu entendo também que as pessoas às vezes não têm condições para isso e os governos em geral agora estão adaptando parques, o que eu acho isso fantástico, para as pessoas fazerem as suas atividades físicas. Tem os equipamentos que fazem exercício de vários músculos, várias partes do corpo ao mesmo tempo. É excelente isso, mas para o idoso tem que tomar um cuidado. A família não leve o idoso para fazer pura e simplesmente o exercício, tá?
o ideal é que tenha um acompanhamento profissional. Mas eu não sou idoso, pode fazer? Aí você pode fazer. Se você não tiver nenhuma complicação extra, pode fazer. Quanto mais exercício você fizer, menor será o impacto de problemas osteoarticulares, musculares no futuro. Então, a sugestão é que você pratique bastante atividade física. Hoje a gente tem já esse conceito de atividade física muito bem estabelecido, as pessoas vêm buscando, então na faixa etária de 20, 30 anos você já vê aí uma mobilização grande, a academia já faz parte da rotina. Você acha que para essa geração, a terceira idade, né, vai ter um impacto diferente para eles, né? Vai ter um impacto diferente. Primeiro, que essa geração é a geração que não carrega peso. Diferente dos idosos de hoje, carregaram muito peso no passado. Então tem complicações de articulações, tem complicações ósseas por conta desse excesso. O jovem de hoje, primeiro, que ele tem acesso à informação. Então, ele não vai fazer aquela atividade porque ele sabe que aquilo vai trazer um problema no futuro para ele. Outra, sabe da importância da atividade física e o jovem tem buscado cada vez mais, muitos pela questão estética, mas eu não vejo problema nenhum nisso, desde que ele esteja fazendo atividade física, vai ter um impacto na saúde osteoarticular e muscular dele lá na terceira idade. Então eu vejo essas doenças que acometem o nosso idoso de hoje tendo um impacto menor no futuro idoso, que está aqui com uns 35, 30 anos, 40 anos, esse vai ter um impacto menor, pelo menos é isso que eu acredito. Por outro lado, como a gente vai viver mais, é bom garantir mesmo esse aporte muscular, né? E não tem jeito, nós vamos viver mais mesmo. Músculo nunca é demais? Podia dizer isso? Não, nunca é demais. Quanto mais músculo, melhor. O que acontece é que o organismo, ele enxerga o músculo como um grande consumidor de energia. E aí, para você manter músculos grandes, você tem que fazer um excesso de treinamento. Tá. Então, os homens que são muito fortes têm um treinamento muito grande. E se você não tem esse objetivo, a atividade física leve mantém os seus músculos íntegros, né? E aí isso já é o suficiente. Perfeito. Hoje está muito mais acessível fazer aqueles exames de composição corporal, porque tem um objetivo, né, uma meta de você ter no corpo o percentual de gordura que é adequado, que tem que ter também, e a massa muscular, que é a massa magra. Isso já é um bom parâmetro. Um outro detalhe é que as pessoas acham que a gordura é o mal de tudo, e não é bem assim. Então tem que comparar o índice de massa de que você precisa. Conheço casos de mulheres que têm menos de 10% no corpo de gordura. Ela tem um problema, o organismo dela não tem gordura para produção de hormônios. E ela tem uma série de complicações para isso. Então a gordura ela não é uma vilã. Você só não pode ter ela em excesso. Se você tem ela em excesso, o organismo não sabe o que fazer com o excesso de gordura, começa a depositar em áreas que não pode, como uma artéria, por exemplo, atrapalha a circulação do cérebro, a circulação do coração, e aí você aumenta o risco de ter uma doença cardiovascular, aumenta a chance de você ter um acidente vascular encefálico, por exemplo, por conta desse excesso de gordura. Então tem que equilibrar. Existe relação, doutor, na perda de massa muscular, a perda de massa magra com a incontinência urinária? Tem relação? Olha só, a incontinência urinária, ela é uma complicação, normalmente acomete mulheres, né? É raro o homem que tem incontinência urinária. E o que contém a urina dentro da bexiga é um músculo. Olha só, nós estamos perdendo massa muscular, a mulher tem menos massa muscular que o homem, a gente já falou aqui, então o músculo da mulher é mais fraco do que o músculo do homem, e à medida que isso vai se perdendo, à medida que o tempo vai passando, o músculo que contrai e que mantém a urina dentro da bexiga, é um músculo válvula, chama de esfíncter, esse músculo fica fragilizado também. Então, se você tem uma perda de massa muscular, isso tem um reflexo no músculo que controla a saída da urina também. Então, a mulher tende a aumentar a incidência de incontinência urinária. Repito, é uma condição muito, muito mais comum em mulheres e não necessariamente de mulheres idosas. Eu fiz uma pesquisa em pós-graduação, em geriatria, onde eu identifiquei incontinência urinária em mulheres adultas de 18 e 20 anos. Encontrei entre adultas jovens entre 40 e 50 anos e em idosas. Aí outras falam assim, mas é porque teve filho.
mulheres com ou sem filho, adultas, jovens, adultas e idosas, com ou sem filho. Então é uma condição muito comum em mulheres, não necessariamente na mulher da terceira idade, mas na mulher. E como faz isso? Exercício físico. Há exercício para isso. Existe clínica especializada, existem fisioterapeutas especializados só em tratamento para incontinência urinária, porque é muito comum. E isso tira a pessoa, a mulher, da socialização. A mulher não quer mais ir ao shopping, ao salão de beleza, porque ela não pode mais tossir, ela não pode espirrar, ela não pode dar risada, porque aumenta a pressão no abdômen, o músculo não é o suficiente para segurar e escapa um pouco de urina. Então, a tendência é essa pessoa ficar isolada, mas tem tratamento para isso. É uma espécie de musculação dessa região, da região do períneo. Quando você contrai a musculatura inteira, você também mantém mais contraída a musculatura esfíncter e a tendência é diminuir a perda e até reverter, aumentar o volume do músculo esfíncter e você praticamente resolver o problema de incontinência urinária. Né? Algumas mulheres até optam por fazer cirurgia. Cirurgia é bem-vinda, diga-se de passagem, mas em boa parte dos casos é resolvido com exercício e fisioterapia. São exercícios específicos, tem que buscar o profissional adequado. São profissionais fisioterapeutas. Existe um fisioterapeuta especializado nesta área. Então, existem equipamentos para isso que verificam a quantidade de força que é aplicada pelo sensor e tem uma resposta, um feedback na tela do computador que é muito interessante. Tá. Eles recomendam fazer o exercício de manter a musculatura firme, mas quando vê a quantidade de força aplicada no eletrodo na tela do computador, aquilo tem uma resposta muito boa, anima a paciente de querer fazer mais, de querer voltar para o tratamento e depois de um mês e meio, ela já não perde mais a urina. E isso é muito gratificante. E aí as idas diminuem e ela consegue voltar ao convívio social, voltar ao salão de beleza, pode ir à festa, ir ao shopping. A vida volta ao normal. Às vezes até uma questão de trabalho, né? Às vezes não consegue nem trabalhar, tem que se afastar. O normal, então, é não ter nenhuma perda urinária. Não pode ter perda urinária, mas como disse, é muito comum mulheres de todas as faixas etárias desenvolver, mas é comum, mas não é normal. Você consegue resolver isso com ajuda especializada. Perfeito. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor te deixa bem informado sobre as doenças mais comuns na terceira idade. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta, neurocientista, explica tudo para nós. Você já sabe, eu te convido a seguir todas as nossas redes sociais. facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. No meu Instagram também espero por você, @Denise Luque. Deixe o seu recadinho, sugira temas para os nossos próximos encontros aqui. É sempre uma alegria ter a sua sugestão de pauta em qualquer uma das nossas redes sociais. Mensagens particulares também funcionando como uma maneira de você sempre deixar o seu recado sem se expor a sua pergunta ou a sua sugestão. Não ficam ali para que qualquer pessoa possa ler, só a nossa equipe tem acesso, então aproveita essa oportunidade. Volto para o bate-papo com o Dr. Igor Duarte, ele é fisioterapeuta e neurocientista. Doutor, fala um pouquinho pra gente. Então, no último bloco você explicou sobre a incontinência urinária, que tem tratamento, é um problema que acomete mais mulheres, afasta as mulheres do convívio social. Muitas têm até vergonha de expor isso ao médico. Verdade. Mas agora você já sabe, não tenha vergonha porque tem tratamento. Vamos abordar um outro tema que é muito comum. As pessoas costumam fazer referência a essa doença na terceira idade, mas olha, as perguntas que eu recebo aqui à frente do Consulta ao Doutor são muitas nas mais variadas idades, inclusive de mulheres muito jovens com fibromialgia. Pois é, a fibromialgia é uma condição onde o indivíduo sente uma dor generalizada. A fibromialgia é mais comum em mulheres, aí eu vou fazer uma ligação com o neurotransmissor que é menos evidente na mulher. Então, normalmente, quem tem o diagnóstico fechado de fibromialgia
essa pessoa tem uma baixa concentração de serotonina. Essa serotonina tem uma relação muito forte com o controle das vias da dor. Então, eu já tenho aí uma suposta justificativa para o quadro de fibromialgia, né? E normalmente quem tem a fibromialgia tem transtornos de comportamento, tem depressão. Então, tem uma relação muito forte entre esses fatores que eu abordei para você, né? A fibromialgia é uma condição muscular que limita muito a pessoa, porque a pessoa sente muita dor, a dor é generalizada, a dor pode andar para o corpo, as pessoas falam, mas dói a perna de manhã, dói o ombro à noite, dói, enfim, dói muito, essa dor anda, é o que as pessoas relatam. Não necessariamente está relacionada com a terceira idade, tá? Qualquer idade pode se desenvolver a fibromialgia. Precisa tomar um cuidado no seguinte, muitos diagnósticos de fibromialgia, na verdade, não são fibromialgia. Entendeu? Então, existem esses componentes que eu falei para você. Normalmente, o doente de fibromialgia, ele tem problema de depressão, ele tem problema de insônia, que tem uma relação forte com a baixa concentração de serotonina no organismo. Então, tem todos esses fatores? Porque o indivíduo chega no médico, principalmente a mulher sente mais dor do que o homem. É normal a mulher, é da característica feminina, sentir mais dor do que o homem. Chega com qualquer quadro de dor, o médico já diz para ela de imediato, é fibromialgia. E precisa ser investigado com mais detalhes. Às vezes leva um tempo para fechar o diagnóstico de fibromialgia. Então não aceite logo de cara o diagnóstico. Não leve para sua casa um diagnóstico que talvez não seja. Procure um outro especialista, procure um reumatologista. E aí, depois de exames clínicos, ele pode determinar se realmente você tem a fibromialgia. E aí é tratar. Então, eu gosto muito do tratamento de fibromialgia a partir de piscina aquecida. A hidroterapia, ele tem um efeito muito bom sobre a fibromialgia. Então, eu sugiro para os pacientes que procurem setores clínicos ou hospitais que ofereçam a piscina aquecida com temperatura superior a 34 graus e é onde tem o efeito terapêutico. Se tiver temperatura abaixo de 34 graus, não tem esse efeito. Dá para ter uma vida com qualidade tendo a fibromialgia? Dá, existe especialista para isso, existem tratamentos eficazes para isso. A fibromialgia não tem cura, mas você consegue conviver com ela. Conheço pessoas que têm diagnóstico de fibromialgia confirmado, que diz, tem anos que eu não sinto dores de fibromialgia. Por quê? Porque, primeiro, é bem amparada, é bem acompanhada por um especialista. E se você é acompanhado pelo seu especialista, segue o que ele determina, as crises, as dores, elas são minimizadas. Aí você tem uma vida normal, mesmo com o diagnóstico da doença. Doutor, e bursite, o que é? É um problema que acomete mais a terceira idade? Bursite, ela pode acometer qualquer pessoa, não é exclusivo de terceira idade, não. A bursa é o nome das bolsas que ficam entre as partes ósseas que têm contato. São como se fossem almofadas. A gente chama de coxim. Por exemplo, no ombro, se vocês me permitem, vou fazer uma simulação aqui, esses são os ossos do ombro. Entre esse osso aqui, que é o húmero, e esse osso aqui, que é a escápula, aqui, ele consegue tocar um osso no outro. Entre esses dois ossos eu tenho a bursa. A bursa, o osso tem contato com a bursa e não diretamente com o outro osso. Então essa bursa ela é importante para evitar o contato ósseo. Acontece que se você se movimenta demais, principalmente pessoas que têm movimento com a mão acima da cabeça, a bursa fica comprimida por muito tempo. Eu estou falando dessa bursa aqui, que é a bursa do ombro, chama de bursa acromial. Muito mais comum o indivíduo ter a bursite de ombro, mas tem bursas espalhadas pelo corpo inteiro. Tem uma bursa no quadril, chama de bursa trocantérica, comumente inflama. Inflamou a bursa, bursite. Tem uma bursa abaixo do osso do joelho, a patela, bursa infrapatelar, pode ser inflamada também. Mas o mais comum é a bursa do ombro, bursite do ombro. E a incidência é tão alta que problemas do ombro só perde para problemas de coluna vertebral. Então, no consultório de um ortopedista, o que mais chega depois de coluna são problemas de ombro, devido à sua incidência. Hoje nem tanto, porque os professores
eles trabalham com projetor na tela, mas no passado a professora da escola trabalhava escrevendo o dia inteiro, tinha um atrito muito forte entre os ossos e a bursa. Então as professoras da época tinham bursite, era comum, era doença de professora. Hoje não tem a professora, mas tem quem trabalha fazendo, sabe, limpeza de vidraça. Tem que tomar um cuidado para não fazer o excesso de movimento que pode trazer bursite para essa pessoa também. Perfeito. Vamos falar dos AVCs? Vamos lá, muito comum também, né? Na terceira idade também. Terceira idade. Quais os riscos de desenvolver? Na terceira idade, presta atenção. Com o passar do tempo, nosso cérebro vai diminuindo de tamanho. E à medida que o cérebro diminui de tamanho, os espaços entre o osso e a superfície do cérebro aumentam. Os vasos sanguíneos continuam lá. E os vasos sanguíneos são frágeis. Então, esse vaso sanguíneo que antigamente tinha a proteção do tecido cerebral em volta, está exposto. Como o cérebro está menor, qualquer movimento brusco é o suficiente para romper os vasos que estão ligando a superfície do osso à superfície do cérebro. Então o impacto nem precisa ser muito forte, nem precisa ser muito grande. Você jovem, tem 20 anos, bateu a cabeça aí, não aconteceu nada. Agora você que tem 70 anos, dê só uma batidinha de cabeça, precisa procurar um especialista de imediato, porque pode ter rompido o vaso sanguíneo e daqui a algum tempo, casos de até alguns dias, o indivíduo começa a perder a consciência, porque o sangue se aloja no espaço, começa a comprimir a circulação, comprimir o tecido cerebral e o indivíduo começa a perder consciência, perder memória, não falar mais, sabe, coisas com sentido, até entrar em coma. Vai para o hospital, o indivíduo teve um acidente vascular encefálico e ele deveria ter chegado antes no pronto-socorro. Muitas vezes a equipe médica não consegue reverter por conta do atendimento tardio. Então, no idoso, qualquer batidinha de cabeça é arriscado. Qualquer batidinha que você, num garoto, não dá muita bola, no idoso você tem que procurar ajuda especializada de imediato, porque os vasos sanguíneos se tornam muito frágeis já na terceira idade. Por isso que acomete com tanta frequência, né? E aí pode ser que seja necessário fazer algum tipo de exame de imagem, é isso? Tem que fazer uma tomografia computadorizada, pode ser uma ressonância, mas eu até explico para os alunos lá na graduação que a tomografia, embora a qualidade da imagem seja inferior, é um exame rápido. 5 minutos as imagens estão prontas. Então, na emergência, a tomografia ela é mais importante que a ressonância magnética. A ressonância me dá uma imagem muito boa. Para cérebro, é o melhor exame que tem. Mas na emergência, ela pode demorar algum tempo. E aí, tempo, o indivíduo que tem suspeita de acidente vascular cerebral, tempo, nesse caso, e a sobrevida tem uma relação muito grande. Não tem que correr. Então, não negligenciar qualquer batidinha de cabeça aí no idoso. Qualquer batidinha tem que procurar um especialista de imediato. A gente está falando desses AVCs ou AVS, que são os hemorrágicos, que são muito comuns, mas tem os acidentes vasculares que são... isquêmicos, eles são por obstrução, são isquêmicos, entendeu? O indivíduo que tem uma dieta hipercalórica, o idoso que fuma, tudo isso vai lá para a parede do vaso sanguíneo e pode comprometer a circulação. As pessoas, no geral, elas imaginam que os vasos que levam nutrientes para o cérebro são vasos largos. Não são. São vasos extremamente fininhos. Sabe o tubinho da caneta que tem tinta dentro? É mais fino que aquilo. Para obstruir aquilo, não precisa de muita gordura, de muita nicotina, sabe? Um pouquinho já é o suficiente para atrapalhar a circulação, compromete toda a função de um cérebro. E uma vez não chegou mais oxigênio, os neurônios morreram, aquelas funções são perdidas. O organismo não repõe mais tecido nervoso. Se você perdeu massa cerebral, você vai ficar sem essa massa cerebral para sempre. Então você precisa preservar. E como preserva isso? Alimentação saudável, uma vida saudável, ou pelo menos o mais próximo disso, atividade física, enfim, o mais próximo do saudável vai ter um impacto no seu cérebro, assim como tem um impacto na saúde do coração também. Qual a relação entre sedentarismo e o AVC? Muito íntima, porque normalmente o sedentarismo, ele não só
A gente diz o sedentário é aquele indivíduo que não tem atividade física nenhuma. Mas não, o problema não é só na falta de atividade física, que normalmente ele também gosta de uma dieta hipercalórica. Alimentação ruim também. Isso, essa alimentação ruim. Normalmente esse indivíduo gosta de uma cervejinha no final de semana, a bebida alcoólica aumenta a chance. Se o indivíduo faz uso de cigarro, por exemplo, isso aumenta tremendamente. Entendeu? Então, todos esses detalhes, normalmente, eu não estou falando todos, de repente um amigo que está assistindo agora, ele é o sedentário, reconhece isso, mas ele não tem todos esses outros fatores negativos. Mas, em geral, as pessoas têm. Ou ela consome muita alimentação calórica, isso tudo isso associado, tem um impacto muito grande na circulação do sangue. E essa circulação, com excesso de caloria, de gordura, isso pode ficar depositado na parede do vaso, obstruir a circulação e, eventualmente, levar você a um quadro de acidente vascular isquêmico, comprometer uma função do seu cérebro que pode ser permanente. Perfeito. Parkinson e Alzheimer são doenças da terceira idade? São. Principalmente o Alzheimer está aparecendo cada vez mais cedo nas pessoas. Há relatos de jovens, adolescentes com Alzheimer. Então eu não posso dizer para você que é exclusivo da terceira idade, né? Porém, a incidência na terceira idade é muito maior, assim como a doença de Parkinson. Quem não lembra o ator do filme americano De Volta para o Futuro, que adquiriu a doença de Parkinson ainda jovem, aos 30 anos. Não é comum. O comum é que apareça um pouco mais tardiamente. Então, a incidência também da doença de Parkinson está relacionada com a idade, porém, pode aparecer num adulto jovem, ok? Mas não são exclusivos de idosos. Tá. Agora, com relação, especialmente ao Parkinson, como tem uma questão também do equilíbrio, né, envolvido, quanto antes de diagnosticar, vale a pena investir na fisioterapia, nessa reabilitação? Às vezes, a pessoa ainda não tem perda de equilíbrio, ela ainda não tem os tremores, mas se ela já recebe o diagnóstico, já investe nisso, ela consegue ajudar? Aí consegue retardar, mesmo porque o médico aplica o medicamento. O Parkinson, ele tem um déficit de um neurotransmissor chamado dopamina. Essa dopamina é a área que modula os movimentos no Parkinson. Como não tem, o indivíduo de Parkinson tem o tremor e as pessoas acham que é o tremor, esse tremor da mão ou qualquer tremor da mão, mas na verdade é um tremor característico, assim, de contar moeda. Esse é o tremor característico do indivíduo que tem o Parkinson. Toma o medicamento, isso minimiza. E aí o indivíduo consegue ter uma atividade mais próxima do normal, mas ele precisa fazer os trabalhos de fisioterapia para evitar qualquer tipo de perda. Nesse caso, a fisioterapia, ou fisioterapeuta especialista em geriatria, é fundamental na manutenção de toda a parte motora que esse indivíduo com doença de Parkinson tem. Tem que fazer a fisioterapia. Às vezes toma o medicamento tem o precursor da dopamina, melhora, aí não quer mais fazer a fisioterapia. Mas a perda continua porque ninguém sabe por que os neurônios começam a morrer. E aí você tem uma aceleração da perda da área do cérebro, chama de substância negra, acentua essa perda e aí a doença evolui, a ponto do indivíduo não conseguir mais se equilibrar. No começo da doença ele consegue se movimentar, tem uma marcha característica, o Parkinson, ele anda arrastando o pé, chama de marcha festinante. Isso é interessante, quem tem um idoso com essa doença em casa, eliminar tudo que tem em casa de tapete, a gente falou anteriormente, isso vale para o Parkinson. Os obstáculos, isso né? vale também porque ele não consegue elevar o pé para dar o passo à frente, ele anda arrastando o pé. E aí o tempo de reação que ele tem para se recuperar de uma falta de equilíbrio, se ele tropeçar, é muito baixa. E aí ele cai, mas não responde. Então a gente precisa prevenir esse indivíduo, precisa fazer as atividades dele. Mesmo porque se ele não faz, além da doença em si, tem problemas articulares, musculares, enfim. Precisa fazer atividade física, mas precisa com segurança. O ideal é que tenha a presença de um profissional, um fisioterapeuta especializado, principalmente em geriatria. Tá. Tanto Parkinson quanto Alzheimer, para qualquer indivíduo que tem histórico familiar ou
acha que pode ter a doença por qualquer motivo, fazer atividade física, investir no equilíbrio é sempre bom. É o que tem. A gente não sabe o que previne. Não sabe. Nem Parkinson, nem Alzheimer, a gente não sabe. A gente tem uma ideia. Por exemplo, a doença de Alzheimer, a gente sabe se você fala uma segunda língua, as estatísticas dizem que a doença aparece 5 anos depois do comum. Se você sabe tocar um instrumento musical, as características da doença vão aparecer 5 anos a mais. Ou seja, estou dando dica, eu não posso afirmar para você que vai prevenir, mas a gente consegue retardar isso. Então, você tendo atividade intelectual. Nos Estados Unidos, tem uma pesquisadora controversa, diga-se de passagem, chama Mary Newport, escreveu um livro, A Cura do Alzheimer. Então, ela tem uma dieta que talvez ajude nisso. Então, parte dos cientistas americanos estão tratando o Alzheimer como diabetes tipo 3. Diabetes, o cérebro tem resistência à insulina e aí não consegue pegar a glicose, mas existe uma outra alternativa, talvez entre a dieta cetogênica. O livro dela fala disso. Ela dá palestra no mundo inteiro, a palestra dela é extremamente requisitada. O livro dela chama A Cura do Alzheimer. Ela conta no livro que curou o marido dela com a dieta cetogênica. Aí você precisa procurar, se você se interessou nisso, procurar um especialista, um nutricionista que trabalha com dieta cetogênica, que pode ser uma alternativa para o tratamento dessa doença severa que é a doença de Alzheimer. Uma alternativa interessante. E a medicina não para de evoluir, os estudos não param de acontecer, os pesquisadores estão trabalhando nesse momento para trazer outras informações para nós. Então a gente também não pode parar no tempo na busca por essa melhoria aí, dessa melhor qualidade de vida que a gente quer chegar na terceira idade com uma qualidade de vida excelente. Então você recebeu um diagnóstico, se hoje não tem nada para fazer, calma, porque vai ter, com certeza. Vai ter. A medicina está evoluindo sempre. Olha só, nos anos 80, o pânico que foi o HIV. Hoje as pessoas vivem normalmente com HIV. Não tem cura ainda, num futuro não muito distante, eu acredito que teremos a cura para o HIV, mas as pessoas vivem normalmente. Então imagine você que tem o diagnóstico de Alzheimer, continua com seu Alzheimer, mas tem a sua memória preservada por um tratamento revolucionário que descobriram por aí. Tem um tratamento, inclusive, aqui no Brasil, acontecendo agora, isso a gente precisa falar para os brasileiros. Existem muitos cientistas fantásticos aqui no Brasil que trabalham para isso. Então, eles descobriram que nosso músculo produz um hormônio chamado irisina. E esse hormônio, ele está diminuído no cérebro do indivíduo que tem a doença de Alzheimer. Estão fazendo trabalhos com ratos que recebem doses de irisina. Ratos melhoram todos os sintomas do Alzheimer. De repente esse o caminho, de repente aparece outro. Mas eu falo desse, primeiro porque, ao que parece, é o mais revolucionário dos tratamentos e está sendo desenvolvido aqui no Brasil, que é fantástico. Então, daqui a alguns anos, talvez a gente tenha um tratamento extremamente eficaz para o combate da doença de Alzheimer, que é uma doença extremamente severa, debilitante, e triste. E talvez a cura esteja aqui no Brasil. Eu fico, de verdade, muito feliz em dar essas notícias para vocês. Excelente. Volte sempre com boas notícias, viu, doutor? Sempre que tiver, eu venho. A gente vai encerrando o programa. Eu vou deixar o contato do doutor. É 11 9 5450 3737. 9 5450 3737. Siga o doutor também lá no Instagram, @dr.igorduarte. Dr. Duarte. Doutor, volte outras vezes. Adorei começar a semana bem informada com você. Estou sempre à disposição. Um grande abraço ao amigo telespectador. Até a próxima. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 3h35 da tarde. Você continua com a nossa programação. Excelente fim de tarde e te vejo amanhã. Tchau.